vai de Hebreus 12, do verso 3 até o verso 15, porque na aula passada, na última aula, eu falei do verso 1 e 2, né? Sobre que Yeshua é o autor e consumador da nossa fé. E o tema de hoje, baseado nesse trecho que nós vamos analisar, é esse daí, ó, a paz que todos precisam. Eu preciso de paz na minha vida. Você precisa de paz na sua vida? Amém? Verso 3 ao verso 7 vai dizer o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção de Adonai, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque Adonai corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Se o autor de Hebreus tivesse vivo hoje, talvez ele tivesse que redigir esse texto. Talvez ele tivesse que escrever: qual é o pai que, sendo pai de verdade, não corrija o seu filho? Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que não corrigem as suas crianças, não corrigem os seus filhos, porque é criança, porque é pequeno, porque não entende, enfim, as desculpas são variadas, Mas aqui nós temos uma fala interessante: qual é o filho a quem o pai não corrija? Não é o tema de hoje, mas eu já deixo a dica aí para todos os papais e mamães, que vocês têm que corrigir seus filhos. Amém? Você não pode deixar ele solto fazendo errado. Isso vai de bebê, viu? Vai de bebê. O autor de Hebreus apontou Yeshua como o exemplo de quem soube sofrer as contradições. Não um exemplo qualquer, Yeshua é o exemplo máximo, amém? De saber sofrer contradição. O que isso significa? Se o Senhor, que estava sempre certo, pois era santo, suportou todas as afrontas que recebeu, como se ele fosse o errado, quanto mais os judeus crentes da época, os ouvintes originais da epístola, deveriam aceitar a exortação do autor sobre a dependência deles dos sacrifícios de expiação e sacerdócio que ocorriam no templo. Irmãos, desde a primeira aula de Hebreus eu me comprometi a explicar para vocês, estou sempre repetindo, que a maioria das epístolas tratam de um assunto único, que às vezes é subdividido em categorias para poder reforçar aquilo que o autor está falando. Talvez a carta de Coríntios e de Tessalonicenses fuja um pouco a regra, onde Paulo vai tratar vários focos ali. Mas a carta de Romanos, o objetivo é um só. Na carta aos Gálatas, o objetivo é um só. Na carta aos Hebreus, o objetivo é um só. E o objetivo da carta aos Hebreus é tirar dos judeus crentes daquela época a dependência do sacrifício de expiação, ou seja, do sacrifício que perdoa pecado, e da dependência do sumo sacerdote ou do sistema sacerdotal que ocorria no templo. Isso pode ser tanto porque o templo estava corrompido, ou porque o templo tinha sido destruído. Eu expliquei muito isso já ao longo desse estudo de Hebreus, que não dá para afirmar se a altura de quando o autor escreve, o templo já tinha sido destruído por Adriano, se não tinha, ou se ele ainda existia, mas uma coisa é certa, ele estava totalmente corrompido. E eu expliquei inclusive que que o sacerdócio da época não estava nem sequer na mão dos levitas, Foi os essênios, a família do Judas Macabeus, que depois vendeu esse direito para outros. Então estava tudo corrompido naquela época. E o autor de Hebreus, ele passa a carta inteira exortando os hebreus de que eles tinham que confiar que a morte de Yeshua na cruz era suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Amém? E com isso,
Eles não precisavam mais exercer esse tipo de sacrifício, sacrifício de expiação. Ele também bate muito na tecla com os judeus da época de que Yeshua é o sumo sacerdote. Então ele é totalmente capaz de nos levar a um relacionamento pleno a Deus. Amém? Mateus, tenta cortar um pouco agudo aqui desse microfone para mim, por favor, para ver se diminui um pouco esse reverb excessivo que está. Ei, som. Amém. Obrigado. Melhorou bastante. Então, o autor Hebreus, ele passa a carta inteira chamando a atenção dos seus ouvintes em relação a esse aspecto. E aí, ele entra aqui agora no capítulo 12, falando o seguinte: olha, se o Senhor, é isso que ele está dizendo aqui nesse texto que nós lemos, se o Senhor, que era santo, era Deus conosco, ele soube receber as contradições que ele recebeu, por quê? Basta ler os evangelhos, e Yeshua o tempo inteiro está sendo confrontado, sim ou não? O tempo inteiro estavam contradizendo ele. E ele soube receber, não no sentido de que ele acatou que estava errado, mas ele soube como responder à altura. Ele soube a hora de falar, a hora de não falar, com quem falar, o que falar. Ele está dizendo assim: olha, se o Senhor que é santo e foi afrontado, e ele soube lidar com isso, então vocês têm que saber lidar com o que eu estou chamando a atenção de vocês, sendo que vocês estão errados. Isso aqui é de uma maravilha. E há algumas semanas atrás, o nosso irmão Mateus, ele deu um estudo aqui falando que a gente devia aprender a amar a correção. Não é verdade? E mais do que aprender a amar, a gente tem que aprender a acatar a correção e não querer dar uma de o senhor ou a senhora da razão. Porque sabe qual que é a grande verdade que eu aprendi ao longo dos meus anos como pastor? É que a pessoa sabe que está errado, mas ela não quer dar o braço a torcer. Por isso ela não ouve, por isso ela não faz, por isso ela não muda, por isso ela se irrita. Ela não se irrita porque ela está sendo injustiçada, ela se irrita porque ela está sendo confrontada, os argumentos dela estão sendo quebrados, mas ela está com raiva porque ela não queria perder a razão. É por isso que a maioria das pessoas se irritam quando são confrontadas com a verdade. E se você for sincero aí no seu coração, você sabe que eu estou falando a verdade. É isso que acontece conosco. E o autor de Hebreus, ele dá aqui uma palavra que é tipo assim: o Senhor, sendo o Senhor, quando foi confrontado injustamente, ele soube agir. Por que nós então, quando somos confrontados, estando errados, a gente vai querer dar piti? A gente vai querer, falar mais alto e querer debater o quê? Então aqui ele dá um exemplo máximo de alguém que não estava errado, mas soube lidar com as afrontas. E aqui, afronta para Yeshua é injustiça, afronta para nós não é injustiça. Afronta para nós tem um contexto de que, se vocês tomarem um puxão de orelha, sabendo que estão errados, abaixa a bola e aprende a receber esse puxão de orelha, porque o Senhor não estava errado, tentavam puxar a orelha dele, e ele sabia lidar com aquilo muito bem, e ele estava certo e soube lidar. A gente está errado e às vezes não sabe lidar, quando a gente está ouvindo coisas que são para o nosso bem. Eu achei esse texto aqui de uma simplicidade, mas também de uma beleza incrível. E talvez esse seja um dos grandes problemas em vários aspectos da vida cristã, da fé. Aliás, não só da vida cristã, talvez em todas as áreas sociais, religiosas, políticas, trabalhistas, familiares. Nós sempre temos conflitos em todas essas áreas, onde um quer ter razão e o outro quer ter razão também. Mas a verdade, ela nunca, ou quase nunca, ela predomina sobre essas situações. Predomina a verdade pessoal de cada um, e não a verdade verdadeira, que é a palavra de Deus. Então o autor Hebreus aqui, ele dá uma chamada
talvez a chamada mais séria do livro, na minha opinião, de tudo que já foi falado. E nós estudamos bastante exortações aqui ao longo, né, dessas 12 aulas. E ele está dizendo o seguinte: olha, não sejam arrogantes, saibam ouvir um puxão de orelha que vem de Deus. E olha só, não é Deus falando com eles pessoalmente, era. Ele escreveu em algum momento na carta, porque Deus manda dizer para vocês assim. Ele, o autor, é que está escrevendo para eles, chamando a atenção. Então olha a autoridade aqui do autor. O que eu estou falando vem de Deus, então saibam ouvir o que eu estou falando para vocês. Entendem isso, irmãos? As palavras do autor não são aplicáveis apenas ao contexto original da época. Eu expliquei o contexto original, mas também servem de alerta para todas as gerações de servos e servas de Adonai Deus, de que o seu filho Yeshua disciplina aqueles que vivem no pecado ou em algum tipo de engano, ainda que estejam na ignorância e suas intenções sejam nobres. E essa é a prova de que o amor de Deus é puro e verdadeiro, pois não se acomoda com os erros. Irmãos, essas palavras aqui servem para nós hoje, não serviram só para eles, não. Muitas vezes você é confrontado pelo líder, pela palavra, pela pregação, pelo estudo, pelo ensino, pelo aconselhamento, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo irmão de fé. Eu estou falando assim, confrontado por pessoas de Deus que querem o seu bem, estão vendo uma coisa errada na sua vida e estão tentando te alertar que você precisa de mudar. E aí, em vez de nós abaixarmos a orelha e ouvirmos, a pessoa mal acabou de falar, a gente já está se levantando com 30 outros argumentos para se defender, para querer justificar por que a gente faz assim, por que a gente fala assado, por que a gente foi lá, por que a gente não foi ali, por que não fez, por que fez. E o autor de Hebreus, ele tinha tanta certeza do que o que ele estava falando era de Deus, que ele, olha só, ele cita provérbios, porque o que ele fala ali, ó, né, já esqueceste das exortações ali no meio do texto, né, filho meu, não despreze a correção de Adonai. Ele está citando provérbios, ele está citando Salomão. Então o autor está tomando para si uma autoridade, que é o seguinte: eu sei o que eu estou falando, e se vocês me derem ouvido, vocês vão estar ouvindo o próprio Deus. Isso é tremendo. E olha, não me entendam errado, né? Por favor, não me entendam errado, mas quando muitas vezes eu sento, converso com as pessoas, eu falo com elas assim: se você fizer isso que eu estou te falando, vai dar certo, porque eu sei que eu estou trazendo para a vida delas Bíblia, e eu estou trazendo Bíblia aplicada de qualquer maneira, não. Eu estou trazendo a Bíblia do jeito que a Bíblia é, segundo os olhos do próprio Deus, não os meus. O irmão Marcos, ele teve uma visão, ele contou aqui no aniversário da igreja, né? Que ele me viu antes de conhecer aí o canal da igreja. Tem cabimento um negócio desse? E parte da visão dele era o seguinte, que eu entregava para ele um açúcar mascavo. Você sabe o que significa isso? O açúcar mascavo se trata da palavra. O açúcar mascavo, ele é mais natural do que os outros. Ele adoça, mas ele é bom, ele não tem muitas alterações nele, está entendendo isso? Então aquilo para mim foi muito importante, quando eu entendi em oração que realmente a visão dele veio de Deus. E é a palavra que nós procuramos dar aqui, nessa igreja. Uma palavra pura, que vai fazer diferença na sua vida, que vai adoçar, que vai salgar, se você preferir, né? Mas que vai fazer uma coisa assim, de forma saudável para você. E é por isso que muitas vezes em visita eu falo dessa forma mesmo. Faz o que eu estou te falando, confia, Deus vai te honrar. E o oposto disso também acontece. Eu vejo muitas pessoas que eu aconselho, que eu falo, elas não fazem. E aí
não passa muito tempo, eu vejo as coisas desandando, dando errado. Então, essa palavra do autor, ela tem uma relevância muito, muito alta para nós hoje, sabe? Muito alta. Porque nós temos que aprender a ouvir a exortação. Não é só a exortação quando Deus está falando assim, assim diz o Senhor. Porque tem muitas vezes que assim diz o Senhor, Deus não está falando nada, né? Também tem isso, não tem? Mas a maior exortação que você tem que aprender a falar é quando alguém traz a Bíblia verdadeiramente para a sua vida, aplicando ela assim com sinceridade, com verdade, sem manipulação. Nessa hora, quando você começa a ser confrontado, você tem que aprender a ouvir e a se sujeitar ao que você está ouvindo, para o seu bem. Amém? Para o seu bem. E olha, muita gente erra às vezes por ignorância. Tem gente que não sabe que está errando. Tem gente que erra porque aprendeu assim ao longo da vida, ao longo da caminhada, pelas igrejas que passou, por quem foi pastoreado, ou como pastoreou. As pessoas aprendem errado e elas acham na sinceridade delas que elas estão fazendo uma coisa boa. Mas Paulo também pensava que estava fazendo uma coisa boa quando perseguiu os cristãos. E aí, talvez você não tenha um encontro com uma luz vinda do céu dizendo o seu nome, né? Jimmy. Não. Mas a palavra, quando eu leio ela e deixo ela entrar no meu coração, em que sentido? De que eu acredito e tenho fé de que ela é verdade, imutável de Deus, é como se todas as vezes eu estivesse no caminho para Damasco e uma luz aparecesse para mim, fazendo com que eu entenda o que Deus quer que eu entenda. Essa experiência que todos nós podemos ter diariamente com Deus. Diariamente, amém? Tem pessoas que têm nobres intenções, não só tão ignorantes, mas tem uma intenção nobre. Quanta gente às vezes sinceramente fala assim, eu vou fazer isso para ganhar uma alma, eu vou fazer isso aqui para ajudar o irmão, eu vou fazer isso aqui para abençoar. Só que às vezes ele não sabe que a intenção é boa, mas a atitude motivada por essa intenção não é. E aí as pessoas, quando elas são confrontadas com a palavra, elas têm uma tendência em não querer aceitar de que apesar da intenção dela ser boa, a atitude não é tão boa assim. E elas tentam defender a atitude baseado na sua própria intenção. E esse texto de Hebreus vem para ensinar uma coisa que é o oposto, que é tipo assim, não tente defender a sua intenção. Não tente defender, aliás, a sua atitude por causa da sua intenção. Pega a sua boa intenção e usa ela como motivação para mudar a sua atitude. Isso é muito importante, amém? Muito importante para os nossos dias hoje. E por que o autor está falando isso aqui agora? Porque, como eu disse, ele passou uma carta inteira falando de um assunto muito sério. Vocês têm que aceitar Yeshua como perdão definitivo para a vida de vocês. Vocês têm que aprender a se relacionar com Deus através de Yeshua, sem ficar dependendo de homens. E aí agora no final ele vai dar um peso para tudo isso que ele veio trazendo ao longo de 11 capítulos. O verso 8 a 11 vai dizer o seguinte: contudo, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nós proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Embora possa parecer implicância o combate insistente às mensagens da passividade divina. O que é a mensagem da passividade divina? Essas pregações, essas mensagens, essas músicas que falam de que Deus não se importa com os erros das pessoas.
Isso é mensagem de passividade, eu que inventei esse termo. É uma grande, tipo assim, combater isso de forma insistente é uma grande e corajosa manifestação de amor pelas almas que adentram neste engano. Pois, de acordo com o autor, Deus não deixa sem correção aqueles que ama. Sabe por que eu bato muito nessa tecla? Sabe por que eu trato muito esse assunto com vocês? Estou sempre falando, estou sempre motivando vocês. Não fiquem assistindo essas pregaçãozinhas motivacional, não fica enfiando a cara nessas músicas que fala que Deus ama você de uma maneira tão maravilhosa que o seu pecado ele nem se lembra mais, não porque ele perdoa, mas porque ele não está preocupado com o seu erro. Por que eu insisto nisso? Porque eu amo vocês, e porque Deus me deu coragem para falar isso com vocês. Porque segundo o autor aqui de Hebreus, se a gente está sem disciplina, se a gente está sem correção, a gente está sem pai. Então a gente não é filho de Deus, a gente é bastardo. E aí vamos parar e pensar um cadinho. Ah, pastor, mas aqui na Eliahu a gente é muito chamado a atenção. Graças a Deus. Porque se nós servimos a um Deus santo, e eu tenho plena consciência que eu estou muito longe dessa santidade. Ou alguém gostaria de se levantar aqui e se proclamar igual a Deus nessa noite? Que você é santo igual a Deus. Inclusive você pode sentar na mesma mesa que Ele decidiu o futuro do universo. Alguém quer se habilitar a fazer isso nessa noite? Não? Então, se nós sabemos que a distância entre a nossa santidade e a santidade de Deus é abismal, como a gente vai achar que Deus não tem mais nada para nos corrigir, não tem mais nada para nos aperfeiçoar, para nos mudar? E se Ele faz isso, é porque Ele nos ama. Então, se Ele faz muito aqui isso na Eliahu, graças a Deus Ele ama muito essa igreja, então, apesar da gente não merecer, hein? Em Apocalipse 3,19 tem um texto famoso, mas eu quero ler ele com vocês. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha só, Yeshua, ele está dizendo aqui, todos que eu amo, eu repreendo. E olha, ele não só repreende não, ele bota de castigo, ele bota no cantinho do pensamento também. Mas só que a nossa geração, ela está viciada em ouvir que Deus nos ama apesar de como nós estamos. E isso não teria nenhum problema se fosse o seguinte: olha, apesar de como estamos hoje, Deus nos ama. Então, vamos mudar de vida, porque Deus nos ama mesmo a gente estando assim. Se a mensagem fosse essa, eu não teria problema. Só que não é isso que falam. O que fala é tipo assim: Deus me ama tanto apesar de como eu estou, então eu não preciso me preocupar tanto assim em mudar, porque Deus me ama muito, mesmo eu sendo assim. É assim que a maioria das pessoas tem entendido isso. Você não precisa mudar, porque Deus te ama do jeito que você é. Você não precisa correr atrás de ser melhor, porque Deus te ama tanto, você sendo assim. Então para que você vai ficar? Você vive pela graça, irmão. Você vive pela graça. O problema é que esse entendimento sobre graça é muito deturpado, né? Olha só, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Eu não posso falar isso, mas sobre arrependimento, esse aqui é meu segundo texto favorito. O primeiro é Romanos 2, verso 4. Esse aqui é o segundo. Diz assim, 2 Coríntios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera
a morte. Você vê aqui que está falando, Deus gera tristeza em nós. Que tristeza? Tristeza de falar que não te ama? Não. Quando Deus nos repreende, Ele sabe que isso entristece a gente, e é Ele mesmo que está trazendo essa tristeza, do tipo assim, poxa, Deus me ama tanto, eu estou pisando na jaca, e aí isso te leva ao arrependimento, ou seja, você entende o quanto Deus te ama, fica constrangido por essa manifestação de amor de Deus, e se arrepende do seu mal, do seu pecado, aí você vai e muda. É Deus que faz isso, Deus faz isso. Não vem com essa balela que os outros ficam falando que Deus não entristece ninguém. Essa afirmação é antibíblica, porque aqui você acabou de ler comigo que Deus gera tristeza nas pessoas. Mas a tristeza que Deus gera não é uma tristeza de acusar, não é uma tristeza de rejeição, é uma tristeza de exortação. Tipo assim, meu filho, você está errado, minha filha, não faça isso. Isso vai gerar salvação, ou seja, quando Deus corrige um erro seu, aquilo está te salvando, porque talvez isso daí pudesse te levar a caminhos piores na sua vida, talvez coisas que já estejam ruins, viessem a se tornar ainda piores, Então não é implicância da Eliahu, não é implicância do pastor Jameson com essas pregações mequetrefe, meia boca, essas músicas sem conteúdo. Amado, a coisa mais fácil que tem é você fazer uma música com 4 frases e uma melodia hipnotizante, e você fica ali, aquelas 4 frases hipnotizantes que não fala nada de bíblico para você, que não fala nada de Deus para você, mas fala o nome de Deus falando de você, falando bem de você. É muito fácil fazer isso, é muito fácil pegar o pandeirão e tico-teco e fazer você, eita glória, e usar o nome, é o Joquebede, toma cuidado. Como é que a mulher de Davi também chamava? Oi? Fala mais alto. Não, a outra que criticou Davi, Mical. Mical, toma cuidado. Isso é fácil, irmão, desculpa. É muito fácil mexer com a tua emoção musicalmente falando. Não é à toa que Satanás seduz as pessoas do mundo com música. Mas isso não é implicância nossa, não. Isso é porque nós entendemos que a gente precisa de Bíblia nas nossas vidas, é de palavra de Deus nas nossas canções, é de verdades bíblicas e não emocionalismo que usa a Bíblia de forma criminosa. Então por isso que nós combatemos aqui isso de forma acirrada, porque nós amamos a alma como Deus ama a alma. E é necessário falar muito sobre isso. E eu quero dar uma ênfase nisso daí, fruto pacífico de justiça. Porque o autor diz o seguinte: olha, a repreensão não parece boa, ela é complicada, ela dói, gera tristeza. Só que depois que você é exercitado por ela, ou seja, o que significa ser exercitado por ela? Entenda, alguém fica forte fazendo uma vez um exercício só? O que faz você ficar forte? Todo dia você está ali fazendo o mesmo exercício. Então o que está dizendo? Olha, enquanto você estiver nessa vida e Yeshua não voltar, acostumem-se de serem corrigidos por Deus, que isso vai acontecer muito na vida de vocês. E quando vocês aprenderem a lidar com isso, ou seja, ser exercitado por isso, isso vai produzir em vocês um fruto pacífico de justiça. Em dias de tanta insegurança, instabilidade, sofrimento e depressão, os servos de Deus precisam experimentar o fruto pacífico de justiça, que o mundo não conhece e nunca poderá conceder com os seus prazeres e enganos.
Mas o Rei Messias, Yeshua, dará a todos que possuem fé em seu nome. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas nós estamos vivendo dias de completa insegurança, de total instabilidade. O que parece certo hoje já não é certo amanhã, é ou não é? As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão mais do que nunca em depressão, e no meio disso tudo, a gente precisa de experimentar isso daí, esse fruto pacífico de justiça, que Deus gera em nós quando nos corrige. Mas peraí, pastor, eu estou inseguro, vivendo dias de instabilidade, estou sofrendo e com depressão, e Deus ainda vai me puxar a orelha? Vai, porque no meio disso tudo, provavelmente você está errado em alguma coisa. E Deus, Ele ama tanto você, que Ele não vai passar a mão na sua cabeça e ignorar o seu erro, não. Ele ama tanto você, que Ele vai passar a mão na sua cabeça naquilo que você não está errado, mas ao mesmo tempo Ele vai puxar a sua orelha naquilo que você está. Sofrimento não é atestado médico, espiritual, para não ser corrigido por Deus, não, gente. E as pessoas têm muito dessa, hoje, sabe, poxa, me entende, eu já estou mal, eu já estou isso, já estou aquilo, não quero ser corrigido, me dá espaço, me respeite-me. Eu estou te respeitando porque você está sofrendo, e nesse sofrimento você está metendo o pé pelas mãos. E Deus, Ele não é emocionalista, gente. Deus, Ele não é sentimentalista. Deus, Ele é Deus, Ele é justo, Ele é amor, Ele é bom, Ele é luz, Ele sabe o que faz. Em João 14, 27, vamos ler esses dois textos para a gente entender que existe um fruto de paz que Deus quer nos dar, e só Yeshua pode dar isso. João 14, 27, olha só o que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está vendo? O mundo não pode dar essa paz que Yeshua pode nos dar. E Yeshua está sendo claro, a paz que eu vou dar para vocês não é o que o mundo dá, porque o mundo tem shalom para oferecer, mas é uma falsa shalom, é uma falsa paz, é uma paz que dura o tempo de um jogo de futebol, o tempo de um filme, de uma série, que dura o tempo do efeito de um copo de cerveja ou de qualquer outra bebida, que dura o tempo de um relacionamento sexual lá com quem você está atraído, que dura o tempo lá da pornografia que você assiste, que dura o tempo da conversa fiada, da viagem que você faz. Essa é a shalom que o mundo dá. É igual água numa mão aberta, molha, mas não fica. E a paz que Yeshua dá, não é a paz do mundo, é a paz que vem dele, é verdadeira, é genuína, é abençoadora e é duradoura. A paz que vem de Deus cura, renova, transforma, fortalece, consola. E só quem pode fazer isso é Yeshua. E no capítulo 16, verso 33, olha só o que Yeshua nos diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Yeshua não está prometendo uma vida de facilidade para ninguém. É lógico que Ele traz refrigério em situações da nossa vida, em momentos da nossa vida, mas mais do que só livrar a gente de momentos difíceis, Ele está dizendo o seguinte: olha, Ele nem tinha morrido na cruz ainda, tá? Mas Ele já disse, eu venci o mundo. E agora que Ele já morreu e já ressuscitou no céu estás, aí que essas palavras têm validade mesmo. Ele venceu. E Yeshua não vai vencer, não, Ele já venceu. Ele não será o vencedor, Ele é o vencedor. E Ele está dizendo, no mundo vocês vão ter problemas,
dificuldades, e quanto mais próximo à volta dele, maiores serão as aflições. Mas o que ele diz? Chorem, chorem no meu nome, desfaleçam no meu nome, come, né? Como é que é? Chore Israel, não é isso que fala não. Ele diz o seguinte: tenha um bom ânimo, e essa é uma palavra que vai contra tudo que o nosso sentimento natural quer nos levar. O nosso sentimento humano natural quer nos levar à depressão, à tristeza, a comer demais, a comer de menos, a se isolar, ou a sair falando um monte de besteira. Esse é o nosso sentimento natural. Nós seres humanos temos isso, mas Yeshua dá uma palavra que é o contrário: não se entregue a esse sentimento natural. Mas Senhor, eu sou humano ainda, é verdade, mas em mim eu dei a vocês um novo espírito, então vocês são nova criatura. Vocês são seres humanos sim, mas não como seres humanos do mundo, porque vocês são nova criatura. Em Yeshua nós saímos verdadeiramente de Deus, não de que tudo teve origem em Adão, mas fomos criados servos para a eternidade, filhos de Deus, como coisas novas. Você é uma criação nova de Deus a partir do momento que você aceitou Yeshua. E ele está dizendo o seguinte: não se entreguem a essas aflições, tenham bom ânimo. Agora eu sei que é difícil ter bom ânimo com conta para pagar, com dinheiro que não entra, com saúde que está capenga, com relacionamento que não dá certo, com várias coisas. Mas o que nós vamos fazer? A gente vai definhar, ou a gente vai se levantar e falar não? Não, porque Deus é fiel, Ele venceu. Então, ainda que esse sofrimento dure anos, mas quando Ele voltar, e Ele vai voltar, e Ele está voltando, nós vamos experimentar uma vida, uma alegria, que é inimaginável à nossa mente limitada. Eu já vi crente me perguntando: mas como é que esse negócio de vida eterna, pastor? Vai ser chato, não vai ser não? Porque viver para sempre deve ser cansativo. Amigo, você está pensando com mente de velha criatura. Se Deus vai nos dar a eternidade, a nossa mente vai mudar, tudo vai mudar, seremos glorificados de dentro para fora. Vai ser muito bom viver para sempre ao lado de Deus, ao lado dos irmãos. São coisas que, pastor, mas eu queria ter um pouquinho de felicidade hoje. Amém, irmão, ore por isso, deseje isso. Só que, se você não for feliz agora, hoje ou amanhã nesta vida, não vai mudar o fato de que Yeshua vai voltar, não vai mudar o fato de que você um dia vai morrer se ele não voltar antes. Então, ou você aprende a ter esperança nele, se agarrar nele, e aí você vai aprendendo a lidar com as suas aflições, ou você vai viver uma vida extremamente frustrada e ainda vai para o inferno depois, que deixou a sua fé sair fora. Então é uma escolha simples no meu ponto de vista. Não é tão difícil assim. E Yeshua disse: tenham bom ânimo, eu dou a paz que o mundo não dá, eu já venci o mundo. Então a paz que o mundo não dá, a gente conhece ela como? Quando Ele nos corrige. Porque aí eu estava em pecado, então eu estava afastado de Deus, eu estava com alguma brecha na minha vida sem saber, e aí Ele veio, me corrigiu. E aí, amigo, se você não tem nada devendo com Deus, aí que você tem paz de verdade. Ninguém aqui, quem me conhece sabe que eu não ensino ninguém a ficar devedor de ser humano, né? Comprou, paga. Não teve condição de pagar, quando puder, negocia. Eu ensino isso aqui para vocês constantemente, é ou não é? Isso é doutrina nossa aqui, porque é bíblico. Agora, se você deve um homem, e você já fica incomodado porque você conhece a palavra, quanto mais a gente ficar devendo a Deus, devendo santidade, devendo obediência, devendo fé, devendo comunhão, devendo devocional. Quantas pessoas sofrem diariamente porque não leem a Bíblia? Eu sei que eu tinha que ler a Bíblia, e esse eu sei que eu tinha que ler a Bíblia já dura anos.
Eu sei que eu tinha que orar, e eu sei que eu tinha que orar, está durando anos. Você não está assim porque o pastor te cobra que você tem que orar assim. Você está assim porque quando o pastor te cobra, você está sentindo o peso da cobrança do próprio Deus sobre a sua vida. Cadê você? Cadê você na minha presença? E aqui, no meio disso tudo que a gente vive na humanidade, vamos tirar isso do nosso meio. Vamos tirar isso de dentro de nós. Vamos ter paz com Deus, porque se a gente estiver em paz com Deus, ó, não é fácil viver, não é fácil viver os dias que estamos vivendo, só que com Ele é possível, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui, Ele já teria acabado com tudo. Em Coríntios, Paulo ele fala, Deus não deixa ninguém ser tentado além das suas forças. Então se nós achamos que está difícil demais a nossa geração, é verdade, está difícil mesmo, está impossível. Só que diga comigo assim, mas eu sirvo a um Deus do impossível. Entendeu? E eu quero ler esse texto que eu leio tanto aqui com vocês, mas hoje é importante ler de novo. 1 João 5, de 3 a 5. 1 João 5, abra aí. 1 João 5, tomar uma água. De 3 a 5, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Yeshua é o Filho de Deus. O que Yeshua falou? Não tenham bom ânimo, porque ele fez o quê? Venceu o mundo. Então se nós cremos que ele é o Filho de Deus, nós também venceremos que ele venceu. Esse texto se conecta ao que eu falei sobre ter paz, né? E aqui, ó, como que eu sei que eu estou vencendo o mundo? Ah, eu creio em Yeshua. Espera aí, mas o que significa eu estou crendo em Yeshua? Significa que eu estou guardando os mandamentos de Deus pela fé em Yeshua. Ou seja, eu não estou vivendo como todo mundo, eu não estou fazendo como todo mundo, eu não penso como todo mundo. Por quê? Porque eu fui separado para Deus. Isso é vencer o mundo. Agora, o que estão sendo ensinados? O que estão sendo ensinados? Que nós somos diferentes, mas sendo igual. A maior parte da igreja do mundo hoje faz o que todo mundo faz, fala o que todo mundo fala, pensa como todo mundo pensa, serve a Deus, cultua a Deus como todo mundo cultua, se veste como todo mundo se veste, festeja como todo mundo festeja, mas é povo de Deus. Não, meu amigo, se você é povo de Deus, tem que vencer essas coisas. Você tem que superar essas coisas. Você tem que dar a volta por cima dessas coisas. Por quê? Porque você é nova criatura. E a prova de que o amor de Deus está em você, você está no amor de Deus, é que pela fé em Yeshua, você obedece. Obedece ao quê? As correções que Deus te dá. Pastor, como que Deus corrige? Você vem para a igreja, ou você lê a Bíblia em casa, né? Você vê lá, olha, isso aqui não pode fazer, e eu estou fazendo, parei. Olha, isso aqui eu devo fazer, e eu não estou fazendo, vou passar a fazer. Quando você está lendo a Bíblia, e descobre que você não está fazendo uma coisa que Deus gosta, você está sendo corrigido. Quando você está lendo a Bíblia e descobre que você está fazendo uma coisa que desagrada a Deus, você está sendo corrigido, e nessa hora você tem uma escolha, obedecer ou não. E aí, por que eu falei aquela hora que não é implicância, mas é o trabalho dessa igreja combater a mentira? Não importa se o pastor importante falou, não importa se 3 mil milhões de igrejas, 3 mil milhões, pensou, pois é, 3 mil milhões de igrejas falam, não me interessa, a Bíblia não fala. Então a gente tem que combater o erro, tem que combater o pecado.
Tem que combater esse sentimentalismo gospel, de que não precisamos fazer muito, Deus se contenta com pouco. E aí, eu tenho que te lembrar de uma palavra de Yeshua em Lucas, quando ele diz: quando vocês fazem só aquilo que é pedido a vocês, vocês são servos inúteis. Você sabe o que significa? Você só faz o óbvio, e hoje em dia nem o óbvio as pessoas querem fazer. Tem 3.000 pregações no YouTube aqui te ensinando a rejeitar até o óbvio, até o que parece assim absurdo pensar que um crente não deve fazer ou deve fazer. Te ensina hoje que não precisa, porque você está na graça. Eu estou na graça, eu fui salvo pela graça, mas a graça de Deus me perdoou de desobediências que eu nem conhecia, e me deu o Espírito Santo para que eu tenha capacidade agora de aprender a não andar por aqueles caminhos mais. Isso é estar na graça. O fruto pacífico de justiça é a alegria de obedecer a Deus e realizar sua vontade pela fé em Yeshua. Isso é o que capacita pessoas a suportarem as suas lutas, perdas e aflições, pois preenche a alma com o júbilo da plena paz, que é a esperança da eternidade que a volta de Yeshua trará. O que é o fruto pacífico da justiça? Lembra, o fruto pacífico da justiça vem pelo exercício da exortação. Quanto mais Deus me corrige e eu aceito essa correção, mais eu vou experimentar paz. Por quê? Porque eu estou deixando de fazer o que todo mundo faz para fazer a vontade de Deus. E aí, quanto mais vontade de Deus eu faço, mais paz vai ter no meu coração. Fruto de justiça, eu guardo a justiça, eu faço a vontade de Deus, então meu coração se enche de paz, porque eu enfrento dificuldades do mundo, eu enfrento adversidades do mundo, porém, eu e Deus, o relacionamento está às mil maravilhas. Eu me esforço por aquilo que eu aprendo, e eu sou humilde de aprender cada dia mais. Ah, pastor, mas eu tenho 30 anos de evangelho. E o Kiko? Meus irmãos, só quem é pleno em conhecimento é Deus. Nem Yeshua é pleno em conhecimento. Blasfêmia, peguem as tochas, a lança, atirem e queimem o herege. Aí Yeshua não falou? Quanto a hora que eu vou voltar? Nem eu sei, só o Pai sabe. E ele é humilde, né? Você acha que Yeshua fica lá? Ô Pai, igual que a criança já fica assim, me conta aí, vai. Tá chegando, pai, tá chegando. Não, ele fica na dele. De repente ele estava lá, imagino eu, intercedendo por nós, e o pai virou e falou assim: vem cá que agora eu vou te dar uma visão. Eu vou te revelar o fim, anuncia aí para alguém. E Yeshua escolheu, vou anunciar para João. Mas mesmo assim, nesse anúncio não teve o dia exato que ele volta. Então só quem é pleno de conhecimento de Deus é o próprio Deus. Não interessa se eu tenho 1 ano de convertido, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Se Yeshua não voltar para me planificar, eu tenho mais a aprender. E eu acho que nem glorificado na eternidade nós vamos saber tudo que podemos saber de Deus, porque Ele é maior do que tudo que você pode imaginar. Então não seja arrogante de achar que você não tem que mudar mais nada, não tem que aprender mais nada. Ah, mas não se ensina truque novo para cachorro velho. Não vou falar aquele outro animal, porque senão vão falar que eu estou aqui de preconceito, né? Então vamos falar cachorro. O ditado não é cachorro, né? Mas enfim. Não se ensina truque novo para cachorro velho. Quem foi que disse isso? Desde quando você é um cachorro, você é um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Se ensina truque novo, sim. É por isso que eu sou apaixonado para pregar para os meus amados velhinhos.
Quanto mais fala para mim assim, mas é muito idoso, é muito idólatra, é muito isso, é muito aquilo, aí que eu falo, me leva lá, me leva lá. Sabe por quê? Porque eu criei e já tive experiência, não foi uma só, de que não existe idade para se aceitar a Deus, não existe idade para se entregar a Deus. O que existe é teimosia, mas toda teimosia pode ser quebrada. Moisés foi chamado aos 80 anos, irmãos, para fazer a obra. 80 anos de idade, pensa, 80 anos de idade, ele estava lá como um garotão. Vamos lá no Egito, vamos tirar 10 pragas, 40 anos caminhando no deserto, em pleno vigor. Ele não morreu porque ele estava velho e cansado, não. Ele morreu porque ele foi desobediente num aspecto específico com Deus, e Deus foi lá e tirou a vida dele. Porque se deixasse, ele tinha entrado com Josué e batalhado ali mais não sei quantos anos. Então nunca é tarde demais para aprender sobre Deus. Nunca você, mas é tarde demais para mim. Você já morreu? Não, né? Então eu vou falar aquela frase que o pastor Jimson sempre fala aqui na igreja, né? Enquanto a vida, há esperança. E Deus quer que a gente sinta esse fruto de paz. Porque os dias que nós estamos vivendo são muito complicados, gente. Não estão fáceis. Se ilude quem pensa que vai clamar a Deus, jejuar a Deus, vai vir dias de espetáculo agora. Não vai. A volta está próxima, vai ser daí para pior. Então, nós somos a geração que está aí, presenciando as portas da volta de Yeshua. Então, a alegria que a gente tem que buscar hoje em dia não é só de um grande negócio, de prosperidade financeira, de um carro novo, de uma casa nova, de um grande casamento. Tudo isso ninguém deve deixar de fazer, porque a vida continua. Porém, a alegria que nós temos que buscar mais do que nunca, para poder até mesmo suportar tudo isso, ou a falta disso, é a alegria da eternidade. E isso é muito raro hoje encontrar nas pessoas. A alegria da eternidade. Eu estou sofrendo, eu estou mal, eu estou isso, eu estou aquilo, mas Jesus existe, Ele vai vir me salvar. Essa alegria, ela precisa ser recuperada no nosso meio, porque é isso que vai te dar intrepidez, é isso que vai te dar, sabe, uma alegria contagiante, que você tem motivos para chegar aqui, sentar nesse banco aí, chorar, continuar chorando, e chorar mais um cadinho, e chorar mais, e mais. E eu fazer o quê? Só te dar lenços, lenço e orar, Senhor. Só. Essa é a realidade da humanidade hoje, para a maioria das pessoas. Não, meu vizinho lá está feliz, é churrascão. Que feliz o quê, irmão? No outro dia lá que passa a manguaça lá, você não sabe lá o estado emocional daquela pessoa. Pessoas vazias, pessoas que iludem uns aos outros com posts, com uma vida que elas não têm. Elas postam uma vida que elas não fazem, que elas não têm, que elas não vivem. E você olha aquilo, nossa, olha como fulano, olha como ciclano, é assim, é assado, e fala tudo aparência, para inglês ver, né? Assim que falavam os antigos. Então nós temos que experimentar o fruto pacífico da justiça nos dias de hoje. Porque aí, você está lá, você está preocupado, você está triste, porém, você não vai estar murcho ao ponto de que uma alma passa perto de você precisando de ouvir o evangelho, você está tão murcho que você não soltou nada para ela. Ao ponto de que alguém estava do seu lado precisando de oração, você está tão murcho que você não orou. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas não, pelo contrário. Você chega aqui com todos os motivos para chorar. E você pode chorar. Só que você chora porque você está sentindo a presença de Deus, está sendo consolado, está cantando, está louvando. Então, ao mesmo tempo que você está ali naquela luta, mas você está se alegrando porque você está num ambiente seguro,
com outras pessoas que vivem e sofrem talvez o mesmo que você, mas temos todos aqui em comum um único Deus poderoso que está cuidando de todos nós. E Deus quer essa alegria para a gente, senão a gente vai chegar aqui daquele jeito. Eu sou dramático, vocês sabem disso. Ah, vida, ah, céus, bendito sejas tu, Senhor. Mateus, você já preparou o violão? Aleluia, Shema Israel. E vai ser isso. E vai ser isso. Mas talvez nesse dia que a gente entrou aqui tão xoxo, tão acabado, talvez também entrou uma alma nova ou da própria congregação, ainda pior, e você não sabe. E talvez ele, naquele momento, ele nem sabe porque está te olhando, mas ele olhou assim, talvez buscando em você um motivo para glorificar a Deus, um motivo para cultuar, para cantar ao Senhor. E quando olhou para você, meu Deus, o negócio está feio. Olhou aqui para frente para o pastor, meu Deus, pastor, hoje que deprê, uau. E o nome de Deus foi glorificado aqui dentro, só de boca, só de língua, mas não por pessoas que vieram aqui com sinceridade, cheio de problemas, lutas, medos e ansiedades, porém confiando de que aqui nesse lugar está o Deus de toda a terra, e que servi-lo e adorá-lo fortalece para essas coisas. Veio aqui recarregar as baterias. Eu não sei você, se você compra um remédio e toma, sabendo que o remédio não faz efeito nenhum, você deve ser rico, né? Você compra um remédio que não faz efeito e toma, para que então você está gastando esse dinheiro? Eu, pelo menos, se eu compro um remédio, porque eu sei que ele faz efeito para mim. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, se você vem na igreja, você serve a Deus, não acreditando que Ele pode fazer algo por você, está perdendo seu tempo. Agora, entenda que fazer algo por você não quer dizer que Ele vai fazer todo dia o que você pede, mas significa que todo dia, se você estiver preparado para ser exortado pela palavra de Deus, Ele vai dar em você a alegria de servi-lo, a certeza de que tudo isso não é em vão. E agora eu quero que você olhe com a cara muito autoritária, tupetuda, aquele bico santo, não é aquele bico de tucano que vai para o inferno, como você fala aqui, mas aquele bico santo assim, aquele beicinho assim, sexy, no espírito assim, para o seu irmão assim, ó. E fala para ele assim, ó, vai valer a pena, irmão. Amém? Olha que o Salmo 119, versos 164 a 166 vai nos dizer. Olha que texto magnífico. Outro dia eu falei aqui, né? Sábado de noite do Salmo 119, mas lembra que eu falei que, né, que não dava para trazer tudo? Pois é. Olha aí, ó, mais uma pérola maravilhosa do Salmo 119 para nós. Versos 164 a 166. 7 vezes no dia eu te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Adonai, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Entendeu aí? Muita paz há para quem obedece. Você está esperando a salvação de Deus, você está esperando o agir de Deus. Então, enquanto isso, fica quietinho, obedecendo e fazendo o que é certo.
Não faz como a maioria. Eu estou sofrendo, eu estou mal, eu estou isto, aquilo. Então o Senhor entende que hoje eu estou me dando o direito de pisar na jaca. Não faça isso. Faz o oposto disso. Porque há muita alegria para quem ama a lei de Deus. Agora, o que é amar a lei de Deus? É pegar a Bíblia, né? Ah, eu amo a lei de Deus. Eu amo a lei de Deus. Jimson, vai para a esquerda. Não, para a direita, Senhor. Não, isso não é amar a lei de Deus. Amar a lei de Deus não é ficar falando bonito sobre ela. Amar a lei de Deus é se esforçar para cada dia fazer um pouco melhor do que você fez hoje, conforme você aprende. Por isso que a gente sente fruto pacífico de justiça, que a gente para de tropeçar. Quem tropeça cai, machuca, suja. E Mateus 5, 6, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome e sede de justiça, você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, então você vai amar ser repreendido, aprender coisas novas, mudar suas atitudes quando você se vê errado, e você vai ser o quê? Saciado. Em João 4,34, Yeshua fala que o pão dele, a comida dele é fazer a vontade de Deus. Por isso que a gente vai ser saciado se a nossa comida for a mesma de Yeshua. Quem tem vontade de fazer a vontade de Deus será saciado, porque há muita paz para quem ama a lei de Deus, em quem ama e obedecer. Olha que tremendo. E 1 João, esse eu quero ler, capítulo 3, verso 22, eu não vou esperar, tá? Eu já achei aqui, já vou ler. 1 João 3, 22, diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quer segredo para você ter oração respondida? Já sei, vou fazer o elo do manto sagrado de 37 elos ungido para poder... Não, obedeça. Tenha uma vida de obediência à palavra de Deus, que quando você orar, Deus vai ouvir com clareza: opa, esse que clama é um dos meus. Não é só um dos que eu resgatei, é um dos meus. Porque 10 foram curados, só um voltou para estar com Yeshua. Entende o que eu quero dizer? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você é chamado ou escolhido? Porque chamar, todo mundo foi por igual aqui. E escolhido? O que te escolhe? A tua postura com a obediência que Deus te pede na palavra. E do verso 12 ao verso 15, o autor segue dizendo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É meu dever, né, explicar o contexto correto das coisas. Esse texto aqui é um texto maravilhoso, muitas pessoas pregam usando ele, mas entendendo todo o contexto aqui do capítulo 12, que se fala de amar, aceitar a correção, levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados se refere à aceitação da exortação, recobrando o ânimo em fazer as coisas de Deus ao invés de abandoná-las, ou insistir no erro do qual foi necessário ser corrigido. Pois aquele que erra, ainda que por ignorância, não caminha de forma saudável na presença de Deus. Isto é, sua vida espiritual não é equilibrada e corre o risco de desviar da fé completamente, mesmo que confesse o nome de Yeshua.
Por que o Hebreus está falando aqui do nada? Ele está falando de correção, exortação, de repente, né? Levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A mão cansada e o joelho desconjuntado não é pelas lutas da vida. É que a mão cansada e o joelho desconjuntado, ou seja, ficou fraco o joelho, porque você está tomando de Deus no lombo. Você está sendo repreendido por Deus, você está perdendo a força, você está perdendo o ânimo, porque você está sendo corrigido. Lembra que ele acabou de falar nos dias anteriores? A princípio a correção não parece ser boa para ninguém. Ou seja, lembra que nós lemos em 2 Coríntios 7,10? A correção faz o quê? Ela causa primeiro tristeza. Então, ela perde as forças do seu joelho, ela faz a sua mão cair. Qual que é a tendência natural do crente? Ele é corrigido. Então já que eu não faço isso, agora que eu não faço mesmo, também não vou fazer aquilo outro. Porque é assim que o crente é, na maioria das vezes, pirracento. Ele vê que ele está fazendo uma coisa muito errada, ele invalida todo o restante que ele faz certo. Agora, além de não fazer também aquilo, ele vai deixar de fazer outras coisas. É ou não é assim? Então já que é assim, não vou na igreja. Já que é assim, não louvo mais. Já que é assim, não prego mais. Já que é assim também, não faço mais isso, não faço mais aquilo. É ou não é assim? E que qual o autor de Hebreus está dizendo com essas palavras? Não sejam meninos, não sejam crianças pirracentas. Quando Deus exortar vocês, e vocês perderem a força porque a exortação vai ser pesada, em vez de vocês correrem das coisas de Deus, recobra o ânimo. Lembra que Yeshua falou? Tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ou seja, quando ele nos colocar em rota de colisão com a nossa própria vontade, e a gente estiver sendo corrigido por isso, não se dê por vencido. Recobre o seu ânimo. Não abandone a Deus, não abandone as coisas de Deus, porque se Deus está se preocupando em te puxar a orelha em mais esse aspecto, não é porque Ele não considerou o que de bom você faz, mas Ele está preocupado com o que de ruim você está fazendo. Porque o médico não precisa de vir para os sãos, ele vem para os doentes. A alegria no reino de Deus é quando um pecador se arrepende. Isso não tem sentido só de batismo não, gente. As pessoas pensam que esse texto se aplica só no dia do batismo de alguém. Todo dia que Deus te corrige, te coloca algo novo para você fazer de melhor, o céu está se alegrando, porque é mais uma coisa que você está acertando. Então, em vez de você desanimar, não querer fazer, que você foi chamado a atenção, faça o oposto disso. Aí que você vai e faz mesmo, que é isso que Deus espera. A paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, se trata literalmente da mudança proposta ao longo da carta pelo autor, quanto ao sacerdócio celestial de Yeshua, e de que a morte dele é o sacrifício de expiação definitivo pelo pecado. Ou seja, entenda o contexto aqui da carta. O autor está exortando, Yeshua, aí chega aqui, e segue a paz com todos e a santificação. Ou seja, que paz? O fruto da justiça de paz que ele acabou de falar, a paz de obedecer a Deus. E que santificação é essa que ele está dizendo aqui? Porque senão perde o contexto do restante do texto, gente, parece uma coisa em outro planeta. Não, qual é a santificação que ele está falando aqui, que sem a qual ninguém verá a Deus? Se santifiquem nisso que eu estou chamando a atenção de vocês. Parem de sacrificar para expiação e parem de depender do sacerdote humano. Seguir a santificação, ou seja, uma ação. Isso que eu estou falando com vocês, façam. Porque se vocês não fizerem isso, vocês não vão ver o Senhor. Entendeu o contexto aqui? É lógico que a gente aplica esse texto isoladamente, a santificação sem ninguém vai ver a Deus, mas entenda o contexto do autor de Hebreus aqui. Eu exortei vocês a carta inteira por esses dois motivos. Façam isso, senão vocês não vão ver o Senhor. Entenderam? Então, muitas vezes naquilo que Deus nos corrige e a gente não quer mudar, pode ser que aquilo ali impeça a gente de ver o Senhor, hein?
Dessa forma, a carta aos Hebreus é uma exortação séria, cujas palavras equivalem às do próprio Adonai Deus. E se alguém dentre os ouvintes endurecesse o coração ao ouvi-la, seria privado da graça de Deus, pois brotaria nele uma raiz de amargura, ou seja, um engano doutrinário. O que é essa raiz de amargura que brota aqui? Lembra, está tudo dentro de um contexto. O autor de Hebreus exortou, façam isso. Chega no capítulo 12 agora, aceitem isso que eu estou falando com vocês, porque se vocês não aceitarem, vocês não vão ter paz, porque vocês não vão fazer a vontade de Deus, e aí vai brotar em vocês uma raiz de amargura. Ou seja, quem que é esse cara para escrever essa carta mal criada para nós? Quem ele pensa que ele é? Eu não concordo com este ponto de vista dele, porque a Bíblia é interpretativa de cada um. Ou seja, aí o que ele faz nessa hora? Eu não aceito essa exortação, então eu vou continuar fazendo o que eu acho certo. Inclusive vou pedir a bênção, vou abrir aqui agora, uma nova assembleia em Jerusalém, do novo poder aqui na Samaria. Não é assim que as pessoas fazem? Ou seja, o que o autor está dizendo? O que é essa raiz de amargura aqui que está tratando no capítulo 12? Quando você é exortado, você não leva a exortação a sério, e aí nasce em você uma rejeição àquela palavra. E essa rejeição, ela não fica só em você, ela vai brotar para outras pessoas. Você vai envenenar outras pessoas com a sua rebeldia daquilo que você não aceitou ser corrigido. Olha só que perigo isso. E é assim mesmo que acontece. Você exorta, você fala, você conversa, a pessoa não gosta, concorda na sua frente, mas ela não gosta. E ela sai. Deixa eu desabafar com você a conversa que eu tive aqui com o pastor. Envenenou um. Aí daqui a pouco, aquilo que você falou é verdade. O pastor também veio para mim, falou assim. Aí vira 3, vira 4 e cria-se uma doutrina nova. Cada vez que um desses criminosos da palavra usam qualquer texto bíblico para falar que a Bíblia não vale, eles estão fazendo exatamente isso daí, tirando de nós o poder da palavra de Deus, tirando de nós a rica oportunidade de sermos repreendidos por um Pai que nos ama demais e está sempre nos corrigindo nos nossos erros. Está tirando de nós a oportunidade que Deus concede de experimentarmos uma paz que só Ele dá. E é por isso que eu combato isso. E por isso que o dever dessa igreja é combater isso. Cuidado. Se a exortação vem da carne, se é uma opinião que a pessoa... Por quê? Não sabe. Então, beleza. Agora, é bíblica. Não há manipulação. É bem fundamentada. Não a rejeite. Porque rejeitá-la é perigoso. É rejeitar o próprio Deus. Deus, Ele não quer falar toda hora, todo dia, com voz audível no meio da congregação. Eu te garanto que Ele não quer fazer isso. Algumas vezes Ele quer, mas todo dia, toda hora, toda semana o culto da revelação, não quer não. Pergunta para mim como que eu sei que Ele não quer. Pergunta. Esse deu o trabalho de fazer isso aqui chegar na sua mão. Para todo dia Ele falar com você aqui, É por isso que bando de pessoas são enganadas. Porque não querem aceitar o que Deus deu para ser. Aí vem com esses argumentos mequetrefe. A letra mata, a letra mata. Cuidado, tem um canivete aqui dentro.
Fecha que o Bin Laden está escondido dentro da minha Bíblia. Se eu abrir muito vai explodir. Hiroshima está aqui em Atos, eu tenho certeza. A bomba. Amigo, a letra mata quando você não tem fé naquele que inspirou a palavra, que é Deus. Mas quando você estuda a palavra com fé, ela te vivifica. Que o justo viverá pela fé. E aí eu quero ler um último texto, que não tem a ver com Hebreus, mas que se conecta com tudo isso que eu falei aqui em Hebreus. Deuteronômio 17, verso de 8 a 13. Tinha que ter um tracinho entre 8 e o 13. O Totoca aqui colocou 2 pontos também. Então não é Deuteronômio 17, Deuteronômio 8 e Deuteronômio 13. É Deuteronômio 17, de 8 a 13. Amém? Preste bastante atenção nesse texto, viu? Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que Adonai teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. Olha para mim. Isso acontece nos dias de hoje? Sim ou não? Mateus, poderia me acompanhar com a câmera aqui por um instante, por favor? Para quem estiver em casa assistindo e entender. Acontece, porque senão não precisava de ter isso aqui, ó. O que é isso aqui mesmo? Sala pastoral, né? A temida salinha do pastor Jameson. Por que existe essa sala? Porque você não sabe lidar com algumas situações da sua vida. E aí você quer recorrer ao levita, ao sacerdote que Deus levantou sobre a sua vida, para te instruir. Ou não é isso que o texto está falando? É isso, né? Então vamos seguir ali a leitura. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher Adonai. E terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem, conforme ao mandado da lei que te ensinarem, conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que ali está, para servir a Adonai teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e assim nunca mais se ensoberbeça. Entendeu o que significa esse texto? Deus te dá uma igreja, Deus te dá líderes, pessoas para te aconselhar na palavra. Eu não estou falando daqueles conselhos de trás da orelha, eu não estou falando de instrução de eu acho que. Eu estou falando de pessoas que sabem manejar a arma. Você vem e você pergunta: o que eu faço? E isso. Aí a gente aqui te fala: faça isso, não faça aquilo, faz assim, não faz assim. Não vou fazer. Vou fazer diferente. Hoje, nós não vamos pegar uma arma e ir atrás de você para te matar. Só que você tem que entender que o princípio permanece. E no momento que você recebe uma instrução bíblica verdadeira para a sua vida, e você opcionalmente não faz, acontece uma morte espiritual na sua vida. Abre-se uma legalidade na sua vida. Porque você não fez
o que biblicamente te instruíram para fazer. E toda a aula de hoje foi sobre o quê? Exortação. Por que esse texto se conecta? Porque se você buscou uma solução na palavra, em Deus, e Deus te deu uma palavra e você não quis fazer, provavelmente isso que você recebeu para fazer é uma coisa que te contraria. Que se fosse a teu favor, você não ia temar para fazer. Por que a pessoa não faz aquilo que ela recebeu? Porque vai contra o que ela quer. Se você vem a mim querendo fazer uma coisa, eu falo, mete bronca, é isso mesmo que você está querendo, é isso, Deus é contigo. Você vai sair daqui serelepe, agora isso aí. Só que quando você vem pedir o conselho, tal, você vai ver uma palavra que na maioria das vezes vai contra o que você pensa. Talvez você até esteja certo, mas aí a gente vem o quê? Não, mas tem que ajeitar isso aqui, ó. Esse aqui não é bem assim. É por isso que o texto fala de não fazer, que vai contra aquilo que você estava esperando. Ou seja, então no meio de um conselho, no meio de um consolo, o que você recebeu de Deus, através de homens e mulheres de Deus, na palavra? Exortação. E aí você rejeita, você está rejeitando o próprio Deus, que é para isso que Ele coloca pessoas para cuidar de você. E é por isso que é preocupante o grande número de pastores e líderes que tem nas igrejas, que tem uma espada na mão, é igual criança brincando com um nunchaku. Sabe o que é nunchaku aí? Aqueles 2 pedacinhos de pauzinho assim, com a corrente no meio, Bruce Lee. Sempre mete no dedo, acerta o olho, machuca certas partes íntimas, é um desastre. Eu, quando era criança, já tentei ter, me machuquei bastante com aquele negócio. Entende? A exortação bíblica é sempre atual e benéfica para a vida dos filhos de Deus. Rejeitar a verdade das instruções, dos santos mandamentos, é rejeitar a santidade do próprio Adonai dada em Yeshua. Não seja teimoso, orgulhoso ou soberbo. Aceite e viva aquilo que a palavra lhe mostrar ser verdade, mas rejeite aquilo o que ela mostrar ser mentira. E essa foi a nossa aula de hoje. Amém?